Boa noite, irmãos. Queridos, nós vamos dar sequência ao estudo sobre o diaconato. Apenas fazendo aquela breve introdução, que eu faço toda quarta-feira, nós estamos estudando um assunto que é de importância vital para a igreja local, que é a base de como formar a liderança de uma igreja. Dentro do Novo Testamento, existem apenas dois ofícios que compõem a liderança da igreja local, de acordo com o texto bíblico, que são os pastores e os diáconos. Pastores e diáconos, eles precisam ter em suas vidas, para serem ordenados, algumas características que Deus deixou registrado na sua palavra para nos guiar nessa escolha. Então, nós temos visto aqui vários momentos sobre como começou o ministério dos diáconos, onde ele surgiu na história. Nós vimos que foi lá em Atos 6, depois do Pentecostes. Nós vimos também algumas características que são necessárias nas vidas dos diáconos. Vimos as suas funções. E antes de que alguém pense, mas esse não é um assunto tão importante, cada característica que nós temos visto aqui, que é necessário para a vida de um diácono, ela também é necessária na vida de cada cristão. Quando a gente olha para isso, não quer dizer que só o diácono tem que ser assim como nós temos visto. Esse deve ser o alvo de todos nós que cremos em Jesus. Por quê? Porque o diácono, como sendo alguém da liderança, ele é um modelo, ele é um exemplo que deve ser seguido por todos os outros. A única característica que nós não encontramos no diácono e que a gente encontra no pastor é a característica de ser mestre, de ter a capacidade de ensinar. Isso não é exigido do diácono. Mas em todas as características que são de ordem moral, elas devem ser seguidas por todos nós. Você deve olhar para as características e pensar, não, isso aqui não é só em quem eu pretendo votar para diácono, isso aqui eu quero na minha vida também. Porque isso Deus espera de mim. Deus coloca os diáconos, os líderes, os pastores, para serem modelo. A ideia é que tudo aquilo que você aprende na prática, você possa, na teoria, por meio da palavra, você possa olhar para a vida destes homens e ver na prática. E ali, então, ter um modelo claro de conduta a ser seguido. Então, olha só que responsabilidade há sobre essas pessoas. Então, nós que somos uma igreja congregacional, somos uma igreja que dá o poder para as pessoas, para os membros, são os membros quem decide quem fará parte deste grupo de liderança. Então, cada irmão aqui que faz parte do corpo da membresia da igreja, do hall de membros, tem direito a um voto. Então, cada irmão aqui vai escolher quem ele deseja indicar para ser um diácono da igreja. A cédulazinha do voto já estão disponíveis ali no corredor, à esquerda, aqui saindo à esquerda, junto ao gasofilácio. Você pode preencher o seu nome, é necessário que você indique quem é você e quem você está indicando para diácono. E coloca dentro do próprio gasofilácio, que depois a gente recolhe. Esses votos que já estão ali disponíveis, vão até o dia 22, que é a quarta-feira antes da nossa assembleia. Então, na quinta-feira, eu me reúno com o pastor Adriano para nós colhermos esses votos, fazermos a contagem e aí então fazermos a seleção de quem nós vamos indicar para serem candidatos ao diaconato. Lembrando que esses homens, eles não são imediatamente ordenados, eles passarão por pelo menos um ano de prova, um ano de teste na função de diácono. Se eles forem ao final deste ano aprovados, olha, a igreja viu que realmente tudo aquilo que nós vimos na vida deles se confirmou na prática. Nós vimos eles em ação e nós concordamos que eles têm todas as condições de serem diáconos da igreja. E aí então nós ordenamos ele num culto especial de ordenação. Ok? Então se alguém tiver ainda alguma dúvida, os membros, depois pode vir falar comigo ou levanta a mão e a gente tenta esclarecer. Nós já vimos aqui foram diversos estudos, acho que esse aqui é o sexto, né? Sexto. Vai ter ainda mais dois, vai até o dia 22, na quarta-feira. E nós vimos o início do ofício, nós vimos as funções que um diácono deve exercer na igreja, e nós temos visto as qualidades, as características que você deve observar. Lembrando, nós não estamos atrás de pessoas perfeitas.
perfeição em cada uma dessas características, né? Um modelo sem falha. Não, porque isso é impossível. Nós somos todos pecadores, nós vivemos num mundo imperfeito, num mundo caído, e nós não vamos encontrar ninguém perfeito, que tenha todas as características de maneira plena. Mas nós devemos encontrar, pelo menos em parte. Você deve ver evidências de que aquele irmão tem aquilo, ou pelo menos está construindo, está crescendo em determinadas qualidades. Certo? Nós vamos lá para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que o versículo 8, que é o texto clássico, tá, irmãos? Quando alguém pede qual é o texto para sabermos sobre os diáconos, nós temos o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. É o mesmo capítulo que Paulo vai tratar acerca dos pastores, as qualidades, as características que são esperadas na vida de pastores e de diáconos. O verso 8, nós já vimos ele inteirinho. Nós vimos todas as qualificações aqui, que foram 4. E hoje nós veremos mais 2 que estão presentes no verso 9. Mas vamos recapitular o verso 8. Diz ali, do mesmo modo, porque Paulo ele deu as características dos pastores no início do capítulo, então ele diz, no mesmo modo, com o mesmo procedimento, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Foi a primeira característica que nós vimos. Irmãos, isso aqui, mais uma vez, é aquilo que se espera na vida de cada cristão. Todo cristão deve ser respeitável. Deve ser digno do respeito dos outros. Ele deve ser uma pessoa que é vista pelos demais como alguém que merece respeito. Isso é construído. O respeito ele não é imposto, de baixo para cima, colocado. Ele é algo adquirido, algo que você conquista das pessoas. E isso vem com esforço. Da mesma forma que para perder o respeito, basta um ato. Você pode demorar anos para adquirir o respeito das pessoas, mas basta um ato falho, você perde todo ele. Então aqui é uma responsabilidade muito grande. Ser respeitável, desejável a todos. De uma só palavra. Mais uma vez, irmão, qual crente não deve ser diferente disso? A ideia de uma só palavra é alguém que não é um difamador, é alguém que fala da mesma forma com todo mundo, que se porta da mesma maneira com todos, que fala uma coisa com a boca e na mente ele está pensando aquilo mesmo, não é alguém que fala, mas na mente pensa ao contrário. Ah, vou falar aqui só para agradar, mas eu não estou pensando assim de fato. O diácono não pode ser assim. Imagine um diácono que certamente em algum momento vai se envolver em um processo de disciplina eclesiástica. E aí ele é alguém de 2 palavras. Pensa o estrago que isso pode causar. Então não pode ser assim. Tem que ser alguém respeitável de uma só palavra. Depois o texto ele vai continuar dizendo, não inclinado a muito vinho. E nós vimos que isso é uma ideia de sóbrio. Paulo ele usa um exemplo prático para falar acerca do domínio próprio. É alguém que tem domínio próprio. Porque se um diácono tem problema com bebida, quem dirá com o resto das coisas? E aí, semana passada, eu expliquei o que a Bíblia ensina sobre bebida alcoólica, tá, irmãos? Se você tem curiosidade ou tem dúvidas, pegue o estudo passado, que eu detalhei aqui qual é o estudo, o que a Bíblia ensina sobre isso. Resumidamente, ela não ensina sobre abstinência, mas sobre moderação. Depois, nós vimos também, qual que é a última característica? Não gananciosos. Ou seja, o diácono é alguém contente. É alguém satisfeito com a sua condição. Ele é alguém que ele não é ganancioso, ele não quer mais do que ele tem porque ele está satisfeito. Ele sabe ser contente em toda e qualquer situação. Então, imagine só, o diácono, nas funções, nós vimos que é ele quem deve fazer a ponte do irmão em necessidade com os recursos da igreja. Então, nós temos um valor alocado para ajudarmos famílias carentes. Tá? Nós fizemos lá um caixa e deixamos, olha, irmãos, esse valor aqui nós vamos ajudar as famílias que precisam. Quem que vai administrar isso? O diácono. O diácono é aquele que vai até a família e vai saber, vocês estão precisando de ajuda? Sim, estamos passando fome.
a igreja pode nos ajudar, o diácono vai fazer a avaliação, vai chegar para a igreja, no cofre, e vai pegar o recurso necessário e entregar a quem precisa. Ele vai fazer essa administração. Você imagina um diácono ganancioso, que não está contente, que quer mais. O que vai acontecer? Parte deste valor provavelmente será desviado. Ou, no mínimo, ele sofrerá sérias tentações com isso. Então, isso é algo que nós também devemos observar. Ele tem que ser alguém contente. Na semana passada, eu dei várias perguntas práticas para nortear a decisão de cada um dentro dessas características. Alguma dúvida até aqui? Já foi solucionado até a semana passada. Agora nós vamos para o verso 9. Agora nós chegamos às qualificações que nós ainda não vimos. Então, no verso 9, ele diz assim: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono tem que conservar o mistério da fé com a consciência limpa. E aqui eu diria que são duas características. Parece que é uma só, mas são duas. A primeira, o diácono deve ser convicto de sua fé. Seria a primeira parte, conservando o mistério da fé. Irmãos, apesar do diácono ser alguém que vai se ocupar, a sua função principal será no serviço da igreja local, e isso não necessariamente inclui o ensino, né? As características para o diácono não necessariamente precisa ser um mestre, não precisa necessariamente ensinar. Pode acontecer de diáconos ensinarem. E você tem um diácono que dá um estudo bíblico, que ensina no culto infantil, isso pode, mas não é obrigatório, não é algo exigido do diácono. Mas, mesmo que ele não atue no ensino, o diácono ele precisa ser alguém firme doutrinariamente. É preciso que ele tenha discernimento teológico. É preciso que ele tenha clareza acerca do que nós cremos. E aqui, quando eu falo que nós cremos, o que a igreja crê. O que a igreja bíblica do mundo crê. Ele precisa ser alguém capaz de defender a doutrina da sua igreja. Ele deve ter conhecimento sobre isso. E olha só como é importante. Abram suas Bíblias em Efésios 4. Volte aí um pouquinho, alguns poucos livros. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11. Efésios 4, verso 11. E mais uma vez, irmãos, isso aqui não é só para o diácono, tá? Firmeza doutrinária todos nós temos que ter. É por isso que nós cremos na importância do culto de oração e doutrina. Nós cremos que o culto da quarta-feira é muito importante. Porque cremos que a oração muda as coisas, cremos no poder da oração, e nós cremos que a igreja precisa ser alimentada de maneira sólida, ter uma boa dieta bíblica. E essa dieta, além do domingo, onde você já tem a exposição do texto, você também tem na quarta, com um estudo mais direcionado acerca do que cremos. Então, olha o que diz Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Ele diz assim: e ele mesmo, falando de Jesus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele diz, olha, o Senhor, Deus, ele concedeu dons a pessoas dentro do corpo da igreja local. Ele levantou alguns para serem apóstolos, um dom que já não existe mais, outros para profetas, outro dom que foi restrito ao período apostólico, outros para evangelista, aquela pessoa que tem facilidade de anunciar o evangelho. Você tem outros pastores e mestres que são capazes de ensinar. Deus deu dons diferentes a pessoas dentro da igreja local. Mas por que ele faz isso? Aí ele explica. Com vistas, com o objetivo ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele diz, olha, os dons não foram dados para que a gente se sobressaia a nós mesmos. Deus não deu um dom para mim ficar em casa, isolado e crescer intelectualmente, até a cabeça inchar.
Vou estudar, estudar, estudar até ficar com um cabeção gigante, trancado no quarto. Não, Deus te deu essa condição, esse dom, para você ajudar pessoas, para você ensinar a outros, para você edificar vidas. Não é para você, não. Eu estou dando para você usar com os outros. É por amor aos outros que o dom é concedido. Edificação do corpo. Até que, tem um objetivo. Isso até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então ele está dizendo, olha, isso é para edificar vocês, para que vocês cheguem à maturidade doutrinária, para que vocês conheçam Cristo como Ele é. Porque quando vocês conhecerem Cristo como Ele é, biblicamente, vocês não vão mais ser jogados do lado para o outro por qualquer novidade. Ah, e olha lá, tem agora na igreja tal, tem uma pessoa que está revelando novidades. Aí vamos lá, correr para lá. Ah, na outra igreja agora tem um cara, uma pessoa lá com dom de curas. Ele tá com... Vamos lá, chegou lá. A novidade está lá. Ah, agora o coach. Ah, agora é motivação. Vamos lá. As pessoas ficam assim, ó, puf, de um lado para o outro. Por quê? Porque não tem firmeza doutrinária, não sabem o que creem. Não conseguem entender quem é de fato Cristo, o que ele veio fazer, a sua obra. Então, os dons, eles são dados na igreja para edificação, para chegarmos todos a um estado de maduros, capazes de refutar o erro. Uma coisa que eu observo no meio evangélico, tenho amigos pentecostais, neopentecostais, familiares, o que eu percebo é que eles não sabem identificar o erro. Tudo é de Jesus. Tudo é bom. Ah, não, mas estão pregando Jesus lá. O evangelho, é só o evangelho da prosperidade. Dizem que a salvação é ter uma vida boa agora neste mundo. Ser rico. Não, mas Jesus está sendo dito. O que importa? Não, mas eu conheço alguém que se converteu lá. Se converteu não por causa da igreja, mas apesar da igreja. Porque talvez lá tinha uma Bíblia, alguém leu, pôde entender o evangelho por si próprio. Então, nós temos que chegar a um estado de poder refutar o erro e dizer isso não é bíblico. O que está sendo pregado aqui não é a verdade de Deus. Então, nós devemos construir uma igreja capaz de dar às pessoas as ferramentas necessárias para que elas possam ter essa firmeza doutrinária. E isso começa com a liderança. Pastores e diáconos firmes, doutrinariamente, firmes na fé, convictos do que creem. Para quê? Para que não sejamos como crianças. Para que cresçamos em todas as coisas e cresçamos na palavra de Deus. Basta alguém ser capacitado teologicamente? Então, a pessoa é firme doutrinariamente, mas basta ele saber responder às coisas? Basta ele saber refutar uma má doutrina ou uma doutrina falsa? Basta isso, então, para o diácono? A sequência complementa. Então ele diz, voltando lá para Timóteo, capítulo 3, o verso 9. Conservando o mistério da fé, de que jeito? Com a consciência limpa. Ou seja, guardar as doutrinas é algo fundamental, mas precisa ser acompanhado de uma consciência limpa, ou uma consciência livre de qualquer coisa vergonhosa. Irmãos, isso aqui a prática tem que acompanhar a doutrina. A prática tem que estar junto com aquilo que é intelecto. De nada adianta sabermos a confissão de fé inteira da nossa igreja. Saber a base bíblica, conseguir dizer o que é certo e o que é errado, mas olhar para a vida da pessoa e dizer, mas a conduta não está condizendo. A vida prática não parece com algo que ele tanto diz.
Você imagina só, irmãos. Eu falo sempre mais sobre a questão do pastor, né? Imagina você vir para um encontro de casais, um jantar de casais, onde vai ser falado sobre a importância do matrimônio, como isso é algo santo para Deus. E aí você descobre que o preletor, ele está no seu terceiro casamento. Ele já se divorciou 2 vezes. Você viria ouvir ele falar? Você viria ouvir alguém falar sobre a importância do matrimônio que já se divorciou 2 vezes? Não importa se talvez as circunstâncias justificassem os divórcios. O problema é que isso mancha. O nosso testemunho prático, ou ele vai autenticar aquilo que nós falamos, ou ele vai colocar no lixo. Então as pessoas vão escutar alguém que elas enxergam na prática aquilo na sua vida. Do contrário, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então essa segunda parte do versículo 9 vem para trazer essa responsabilidade. Não basta saber, tem que viver. Tem que viver, tem que ser na prática. Você deve ser capaz de defender a doutrina, mas você precisa viver a doutrina. Você precisa ter na prática uma conduta condizente. Então, resumindo aqui esse versículo 9, nós estamos procurando para a função de diácono homens que conheçam a palavra. Tenha isso em mente. Eu preciso escolher alguém conhecedor da palavra de Deus. Isso praticamente exclui novos convertidos. O novo convertido ainda está em processo de conhecer. Ele precisa de um pouco mais de tempo. Ele precisa saber o suficiente para ser capaz de expor, pelo menos aquelas doutrinas básicas, fundamentais da fé, a uma outra igreja, a uma outra pessoa. E além disso, ele também tem que ter alguém com um testemunho que condiz com aquilo que é dito. Então as duas coisas têm que caminhar junto. Agora, irmãos, eu vou trazer alguma dúvida sobre essas características? Não? É bem tranquilo, né? É fácil de achar pessoas firmes doutrinariamente que andam assim na sua vida, né? Não é difícil também, irmãos. Eu creio que temos vários irmãos aí que têm demonstrado tanto firmeza quanto um procedimento correto diante da palavra de Deus. Mas agora eu vou trazer algumas perguntinhas, sempre depois algumas perguntas que podem talvez te ajudar na análise dessas características na vida de alguém. Então, segundo o texto de 1 Timóteo 3:9. Perguntinha para nortear a sua decisão. Podemos ver na vida deste diácono, dessa pessoa que eu estou pensando, uma firme profissão de fé cristã? Então, procure por irmãos, procure aquela pessoa que você talvez já tenha em mente e vá lá fazer alguns questionamentos para essa pessoa. Faça algumas perguntas doutrinárias para esse irmão. Pergunte a opinião dele sobre alguns assuntos. E aí então tire suas conclusões. Faça perguntas intencionais. Chegue para o irmão, o que você acha dessa nova moda que está surgindo? A gente está sempre aprendendo, né? O pastor Tiago estava aqui, ele estava me dizendo que nos Estados Unidos agora tá bem famoso a free grace, que é uma ideia de que não precisa de arrependimento, né? Então você vê que as novidades cada vez mais vão aparecendo, né? Então você tem que saber, ser capaz de identificar os erros e dizer, não, opa, isso aqui está estranho. Então faça questões doutrinárias para alguns irmãos, investigue. Depois, ele compreende as doutrinas fundamentais da igreja, da nossa igreja em particular, da igreja bíblica à luz do mundo? Isso aqui é uma questão semelhante à anterior. Mas também você pode ir de maneira ainda mais específica.
Será que o candidato sabe defender a igreja em relação a alguns pontos que são bem polêmicos no meio evangélico? Por exemplo, será que ele sabe explicar o porquê que nós aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo não praticamos o dom de línguas? Será que ele sabe explicar? Será que ele tem base bíblica para defender os motivos pelo qual nós não cremos? Será que ele saberia mostrar no texto o porquê que nós não batizamos infantes, bebezinhos? Ele sabe explicar o porquê? Então são questões que são importantes. O diácono da igreja precisa saber. Ele precisa saber. Ele tem que ser capaz de dizer, olha, irmãos, aqui nós não praticamos por isso, por isso e por isso. Aqui estão as bases bíblicas para esse assunto. Tudo isso tem na confissão de fé, no caderno de membro. Basta um pouquinho de estudo, de dedicação, que você já vai ficar craque nisso aqui. Irmãos, nós não queremos que nenhum de nós aqui, nenhum membro, tenha dúvidas ou questões mais complexas que divergem entre nós. Nós aqui na igreja, nós lutamos por algo que é chamado unidade doutrinária. Nós queremos uma igreja onde todos os membros sejam crentes. Esse é o primeiro passo, crentes no Senhor Jesus, e que creem nas mesmas verdades. É por isso que há um processo de discipulado individual, é por isso que nós vamos esclarecendo o que nós cremos e da maneira que nós interpretamos os textos da Sagrada Escritura, nós mostramos em tudo aquilo que nós cremos sobre cada assunto, e nós queremos que todos tenham essa unidade. Mas, em especial, eu não posso ter alguém que faça parte da liderança e que tenha divergências sérias com aquilo que nós cremos. Você imagina só você ter líderes que pensam diferente sobre a questão dos dons de milagres, dons sobrenaturais. Você imagina a bagunça. Então o pastor defende uma coisa, o diácono lá no meio do corpo está defendendo outra. Isso já é um problema entre membros. Porque o que acontece quando não há unidade doutrinária? Em pouco tempo gera cisma, gera divisão. Então você tem ali pessoas que pensam de um jeito sobre determinado assunto, aí o outro grupo vai discordar deles, aí com o passar do tempo essa discordância vai crescendo, aumentando, mais adeptos para os dois lados, até que a igreja se divide em duas. Abre uma nova igreja. Igreja Bíblica Luz do Mundo Reformada. Ou não, melhor, renovada. Porque eu vou ficar aqui e não tem dons, né? O pessoal vai ir para lá, que vai começar a falar em línguas. Acontece isso, é inevitável. É por isso que nós temos que ter firmeza doutrinária, buscar a unidade doutrinária, para que a gente ande juntos. Para que a gente tenha uma mesma visão, um mesmo objetivo. Tá? Então, dentro da liderança, é necessário isso. Tem algumas igrejas que elas adotam um teste por escrito dos diáconos. Uma espécie de prova teológica. Talvez a gente faça algo assim dessa vez. No final do ano, vamos fazer uma provinha aqui para ver como é que estão os teus conhecimentos. Vamos ver se você realmente crê como nós cremos e se você já sabe defender a sua fé. Próxima. É uma pessoa que guarda as profundas verdades da fé sem fazer concessão. Irmãos, lembram? Os líderes são modelos práticos de vida cristã. Eles servem como modelo para todos os outros. Então não basta saber a doutrina, é preciso viver a doutrina. Então a teologia do diácono tem que ser prática. Por quê? Porque pode ser fácil nós falarmos com a boca o que cremos, mas muitas vezes é um desafio viver como a Bíblia diz que nós devemos viver. Então é preciso que a prática acompanhe a teoria. Então você vê isso na prática, na vida deste irmão? Você tem visto um caminhar condizente? Ou não? Né? Então assim, nós defendemos a importância da igreja local. Nós dizemos que é importante, que os irmãos devem congregar, que isso é necessário, isso é mandamento. E aí o diácono está ali dizendo isso.
Nós precisamos valorizar a nossa igreja. Nós precisamos estar presente, frequentar, se alimentar da palavra. Mas vira e mexe, ele não está no culto. Ah, mas deu uma dor de barriga. Ah, mas não sei o quê. Eu costumo dizer, irmãos, faça chuva, faça sol, eu estou aqui pregando no domingo. Eu não tenho opção de ter dor de barriga. Eu tenho que estar aí, dando culto. Ah, mas a minha filha ficou doente. Minha filha fica doente. As minhas filhas ficam direto doentes. Mas eu tenho que estar aqui. O culto não pode deixar de ter. A igreja precisa. Então, o irmão, ele deve ser firme nisso. Deve estar presente, amar a igreja, viver a igreja. É um exemplo de conduta prática que tem que estar relacionado com a teoria. Depois, o candidato ao diaconato tem a tendência de esmorecer na fé? Irmãos, aqui diz respeito à estabilidade dessa pessoa. O testemunho desse irmão é forte, é estável? Ou você já reparou certas inconsistências? Ah, teve um período que estava distante, estava triste, desanimado. Outros momentos ele perseverou, se mostrou forte, apareceu, serviu. Ah, em algum momento, não vou poder, vou sair do ministério de ensino, porque as coisas, eu não estou muito legal. Irmãos, ministério diaconal é necessário alguém que esteja sempre presente. Nós precisamos de irmãos que sejam leais, constantes. É necessário as características. Então, é sempre importante lembrar, as necessidades que se apresentam na igreja, elas nunca esmorecem. As necessidades, elas estão sempre aí. Todos os dias elas estão batendo na nossa porta. Todos os dias tem coisa para resolver. Nós não podemos contar com homens que nós não sabemos se poderemos contar amanhã ou depois. Precisam ser firmes, serem constantes na sua fé. A última. O homem proposto para ser um diácono é alguém que persevera na fé? É mais ou menos a mesma linha de pensamento da anterior. Nós precisamos de homens perseverantes que vão estar necessariamente lidando com questões complexas dentro da vida da igreja. Irmãos, na eternidade, se Deus quiser, os líderes vão poder abrir para a igreja tudo aquilo que foi resolvido sem ninguém saber. Tem muita coisa, 99% dos problemas da igreja não chegam para a igreja. São resolvidos no gabinete pastoral, em reunião com a liderança. Irmãos, é necessário ter o entendimento de que existe essa necessidade de pessoas que são capazes de lidar com os problemas de maneira secreta, particular. Uma coisa que é muito fácil de destruir uma igreja, de se propagar, é fofoca. E onde é que normalmente começa essas fofocas? Muitas vezes no gabinete pastoral. Por pastores que não são responsáveis com as suas ações. Que não medem as consequências, muitas vezes, de uma conversa tola. Então, a liderança da igreja precisa de homens sérios, do qual a igreja vai confiar. Olha, eu vou vir aqui abrir o meu coração para os meus irmãos, para os meus líderes, porque eu sei que essa conversa não vai sair daqui. Ela nunca vai chegar no ouvido dos outros. Então é necessário isso, irmãos. Você deve votar em um membro, em alguém que você confia. Que você sabe que é discreto ao lidar com problemas. Que é alguém que não gosta de conversinha fiada. Dê preferência aos mais calados. O silêncio é uma virtude muitas vezes, irmãos. Sabe que na multidão de palavras existe transgressão. Por falar demais, muitas vezes nós pecamos. Então é necessário essas características. Busque isso. Os diáconos, eles serão promotores da paz na igreja. Promotores da estabilidade. E para isso acontecer, irmãos, eles não podem ser pessoas que esmorecem facilmente. Que na primeira dificuldade, eu não quero mais.
Eu vi que não fui chamado para isso. Tem que ser homens firmes, convictos, fortes. Irmãos, são características individuais. Muitas vezes, existem irmãos que são umas fortalezas e tem outros que são mais suscetíveis a desanimar, a tristeza. Isso faz parte desse mundo caído. Assim como fisicamente nós temos propensões a certas doenças, as doenças da alma também são assim. Nós temos que ter sabedoria para identificar isso. E não quer dizer que os outros não sirvam para nada. Não, irmãos. Cada um tem o seu local, a sua função. O valor é o mesmo. Cada um pode servir em alguma área. Isso Deus determinou. Mas para aqueles que vão estar nessa posição, as características são muito claras. E elas não são opcionais. O Senhor disse. O Senhor deixou uma listinha bem objetiva para nós. Nós não podemos ignorar isso aqui. Você não pode votar em alguém por amizade. Porque gosta. Porque é divertido. Eu vou votar nele porque eu adoro o humor que ele tem. Por favor, irmão. Queima o seu voto antes de botar lá dentro. Bota numa fogueira. Leve isso muito a sério, irmãos. Disso aqui depende a saúde e, quem sabe, a perseverança dessa igreja. Quantos anos mais essa igreja vai durar? Então, leve isso muito a sério. Para concluir, é extremamente necessário para a glória de Deus e para a saúde da igreja, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, irmãos. Quando nós escolhemos diáconos, não é para a glória de alguns poucos, é para a glória de Deus. É porque nós olhamos para o texto, nós analisamos o texto, nós estudamos cansativamente o texto. Eu espero que vocês cheguem ao final desse curso de diácono cansados. Não aguento mais ouvir sobre diácono. Chega! Mas esse é o objetivo, que você chega ao final assim saturado de ensino sobre isso. Porque assim nós glorificamos a Deus. Nós estamos dizendo, ó Deus, nós levamos a sério a sua palavra. Nós estamos aqui considerando o que o Senhor revelou a nós. E nós estamos fazendo isso em temor, em oração. A partir das próximas quarta-feiras nós já vamos incluir aqui motivos de oração, a escolha dos diáconos, sabedoria, capacitação, para que a gente possa, em tudo, buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas isso também, como consequência, vai ser útil e vai ser bom para a saúde da igreja. Nós precisamos encontrar diáconos instruídos pela verdade da palavra de Deus e que tenham na sua vida prática uma vida que condiz com essa palavra. Alguma dúvida? Não? Nenhuma. Coisa boa. Está ficando bem claro então. Então vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos. Pai bondoso, mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti porque cremos na Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que muito pode a oração do justo. As nossas orações têm sim poder. As nossas orações mudam as coisas. E especialmente, Senhor, nós sabemos que as orações que são feitas de acordo com a Sua palavra são ouvidas e são respondidas pelo Senhor. E nós aqui oramos pedindo por sabedoria. Sabedoria na condução desse processo, na escolha dos próximos líderes dessa igreja. Que o Senhor capacite pessoas, que o Senhor levante homens capazes de assumir essas funções, essa função que é tão importante, que é de tanto valor para a igreja local. Ao mesmo tempo que dá sabedoria a cada um dos membros aqui, para escolherem não de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor revelada, de acordo com as características que o Senhor claramente registrou no texto bíblico. E que fazendo isso, Deus, agindo dessa forma, nós podemos confiar que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Confiamos na sua soberania, confiamos na sua mão, que guia todas as coisas, mas nós nos empenhamos em fazer o melhor naquilo que nos cabe. Louvamos ao Senhor, que possamos crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus
e que domingo possamos aqui estar juntos novamente para cultuar o teu santo nome. É o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então até domingo, se Deus quiser.